Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você, a qualquer momento, pode dar uma visualizada no Facebook, no Instagram, no YouTube, dar uma olhada no convidado que esteve aqui durante o dia, ou mesmo ver programas anteriores que ficam ali alojados no programa Zona Esportiva. Nossos apoiadores culturais, Ótica Santos, visivelmente a melhor, e Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Nosso papo hoje com o treinador da equipe da UFSM, também trabalha com projetos, né, dentro da UFSM, o treinador de futebol de salão, de futsal, Gabriel Prank. Tudo bem, Gabriel? Satisfação recebê-lo aqui, Gabriel. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer falar com vocês aí, sempre é um prazer e obrigado pelo espaço, sempre. Gabriel, vamos dar primeiro uma conversada assim sobre o Gabriel. De onde tu é natural, Gabriel? Eu sou natural de Santiago. Santiago. Mas... Santiago foi terra do futsal há muito tempo, né? Tem o Chicão, o Gorsk, aquele pessoal tudo lá que ajudava e comandava, né? Exatamente. Tinha um belo time. Estão retomando lá um time muito importante lá agora. Estão retomando o trabalho? Com bastante jogadores. Tinha muita tradição e o pessoal vinha jogar em Santa Maria e ia para lá de novo. Exatamente, né? Então Santiago sempre pegou aquela fase, tu era gurizão. Não cheguei a pegar, né? Porque na verdade eu só nasci lá e fiquei por muito pouco tempo. Ficou muito tempo lá. A minha família, na verdade, é de uma região aqui de Santa Cruz, que a cidade é Sinimbu, que é bem do ladinho de Santa Cruz, ali 20 quilômetros. Então, minha família é toda dali, né? Então, como meu pai é militar também, então viajei muito para outras cidades, né? Então, também me estabeleci muito pouco ali na região da minha família. Por algumas vezes eu cheguei a morar lá também, mas Santiago foi bem mais de passagem, assim mesmo. Foi mais de passagem. Tá, e me diz uma coisa, o futsal entrou no teu sangue a partir de quando? Quando eu morei em Cachoeira do Sul, né? Então teve um momento que meu pai foi transferido para Cachoeira do Sul e lá eu comecei a praticar na categoria de base lá da Ubra Cachoeira. O treinador Augusto Brink, que continua sendo treinador lá dos colégios Marista, já foi treinador também do São José, ali de Cachoeira. Então a gente começou ali quando eu estava mais ou menos no 6º ano, né? E comecei a praticar, comecei a jogar competições de base e ali que eu me desenvolvi assim quanto atleta, né? Aí depois, vindo para Santa Maria, né, a gente montou aqui um projeto, uma equipe, que é a equipe que a gente tem até hoje, que eu estou à frente conduzindo, né? Mas isso só começou porque lá em Cachoeira eu comecei a praticar e comecei a me destacar e enfim, né, sempre gostar. Futsal ou teve algum outro esporte que chegou a... Sempre futsal. Cheguei a jogar vôlei, tentei handball, não deu certo. Futsal. Sabe que o futsal é impressionante, Gabriel. Ele entra no sangue e ali fica e tu te apaixona, né? Porque ele é apaixonante, né? Ele é um esporte assim, consegue unir uma série de detalhes de um pouquinho de cada outro esporte. Ele se une no futsal. E realmente aí ele apaixona. Quem não convive muito, quem não passa o dia a dia, pode ser um esporte a mais. Mas quem está no dia a dia é apaixonante, né, Gabriel? Eu vejo que é muito por conta dessa proximidade com o futebol, né? A gente é acostumado desde pequeno a ter essa paixão pelo futebol, por conta dos times, né? Por conta do que o futebol representa no Brasil, né? Então o futsal é o que tu tem mais perto do futebol. Então quando tu não consegue praticar o futebol, porque tem um grande número de pessoas que precisa para jogar, né? São 22 no futsal, com 10 tu consegue jogar, então o pessoal começa a transferir isso para o futsal. E se torna apaixonante tanto quanto é o futebol, né? Então quem pratica, acho que desde cedo assim se apaixona realmente e leva isso pro resto da vida, como acontece com a maioria das pessoas aí que estão no meio hoje. E o que é assim digno de a gente aplaudir
é que vocês estão fazendo um trabalho dentro de um projeto, vocês têm um direcionamento, vocês têm um planejamento, vocês têm expectativas não só para 1 ano, 2 anos, vocês têm um trabalho sendo desenvolvido que com certeza vai fazer com que esse trabalho traga também outras equipes junto, aprendam a trabalhar assim. Eu digo isso, Gabriel, porque eu passei naquela fase que aqui era forte, futebol de salão em Santa Maria, mas era muito mais de abnegados, de empresas que faziam um time de um ano para o outro, para se tentar, e aí acabou tudo. Eu trabalhei dentro de um projeto assim, que na época era o Raízes, que tinha até um grupo musical, e eu era supervisor naquela época, e ali eram alguns empresários que se juntaram, sabe, algumas empresas que se uniram em torno dele e tentaram fazer um projeto que acabou depois não desembocando ali adiante, porque houveram uma série de circunstâncias que acabaram passando para o Job, depois o Job assumiu, não sei se pegou aquela época, tá, mas durante 2 ou 3 anos o Raízes começou na categoria, naquela época tinha bronze, prata e ouro, começou na bronze, passou para prata e entregou na ouro, depois a empresa Raízes se diluiu, aí acabou terminando o próprio conjunto musical, mas era uma bela estrutura para uma entidade privada, tinha ônibus próprio, tinha uma estrutura, foi um esboço, não digamos que tenha sido um projeto, foi um esboço, uma tentativa de se fazer um trabalho que resultasse futuramente numa manutenção de uma grande equipe. Até se trouxe jogadores de fora do estado, na época, para jogar, e aí. Então aí eu sei bem o que é o futsal, assim, dentro dessa ideia de trabalho de futuro. E vocês, com esse projeto que você desenvolve, que você até que tu colocasse para nós aí, para o pessoal que não sabe ainda o que está sendo realizado lá dentro desse projeto de vocês, nos dá uma esperança de que a gente tenha aí bons passos sendo dados e que coisas novas ainda vêm pela frente para colocar novamente Santa Maria no hall das cidades do futsal forte. Me diz assim, a ideia geral do projeto de vocês, para quem não sabe ainda, tomar conhecimento do que está sendo feito de trabalho no futsal dentro da UFSM. Perfeito, te agradeço a pergunta aí, porque é um espaço bastante importante para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, a gente pensa muito o projeto em longo prazo, né? Então a gente sabe que a gente pode dar um passinho de cada vez, uma coisa dentro das nossas realidades, dentro das nossas possibilidades a cada ano e fazer o movimento do futsal de Santa Maria crescer, né? Então a gente está muito engajado nessa ideia de desenvolver aqui o esporte e também o futsal, basicamente, né, em Santa Maria e na região, né? Então esse é o nosso papel. E ao mesmo tempo tem um papel bastante importante na formação tanto de novos atletas, de cidadãos para a sociedade, assim como também, né, tem o aspecto da formação do profissional de educação física e de outras áreas que acabam se envolvendo com a área do esporte, como fisioterapia, psicologia, porque é um campo de trabalho onde os estudantes podem atuar e se preparar para o mercado de trabalho. Então a gente vê esses aspectos como os aspectos fundamentais para o desenvolvimento da ideia, né? Então hoje, além da equipe profissional adulta, a gente tem uma equipe sub-20 que já está em treinamento para disputar competição aqui na cidade e também competição estadual. Temos o início, né, que começou em fevereiro, o projeto das escolinhas, onde a gente está começando a trabalhar a formação de jovens, né, de 6 até 12 anos de idade, até 15 anos de idade, nesse primeiro momento, num polo apenas que está sendo no CDM, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Maria. E também iniciamos ou pegamos, né, a mão do projeto do futsal feminino nessa temporada também. Então a gente está basicamente atuando em 4 momentos distintos aí dentro dessa temporada, o que é bastante coisa, né? E a ideia justamente é essa, aumentar a visibilidade, melhorar um pouco da nossa cultura em apoiar o futsal, e estamos com muitas pessoas engajadas tentando fazer o mesmo, né, com o mesmo objetivo, entendendo o que a gente quer enquanto projeto, entendendo a importância que isso tem para a cidade também, para o nosso desenvolvimento. Perfeito. E aí, né, isso mostra a proximidade que pode acontecer e com resultados positivos da comunidade e a universidade, né? Com projetos assim,
vocês abrem as portas para a comunidade também poder participar com escolinhas, como você falou. Por enquanto, eu sei que a equipe feminina é só de alunas, né? Que teve uma menina esses dias conversando aqui com a gente, batendo um papo, e me disse que estava participando da equipe de futsal. E ela estava apaixonada, ela era do vôlei, acabou indo jogar futsal, ficou apaixonada. Bom, dentro desse trabalho, como você falou, Gabriel, ele é um trabalho projetado a médio e longo prazo, você ter o retorno, né? Mas você já pode dizer que o retorno hoje já é até gratificante, né? Com certeza, né? Antes disso, o papel da extensão no FSM justamente é esse, né? Sair das portas da universidade, dos muros da universidade e atender a comunidade, né? Mas isso que tu falou do retorno também, muito importante, né? A gente sabe que para se ter um desempenho cada vez melhor, se a gente for pensar em retorno em questão de desempenho, é o longo prazo, é a continuidade, né? Então por isso que eu gosto muito de manter o mesmo no grupo de atletas, né? Porque já sabe como eu trabalho, já vem com preparação prévia do que eu fiz no ano anterior, então isso facilita todo o trabalho dos anos seguintes, né? Só dar uma sequência e aperfeiçoar. Perfeito, e é essa ideia que a gente está tentando manter e vai tentar manter tanto nas escolinhas, quanto no feminino, quanto no sub-20, né? Nosso elenco sub-20, por exemplo, foi composto por muitos atletas de 17 e 18 anos, então a gente já está projetando uma continuidade para os próximos, né? Então a gente sabe que eles podem ter uma sequência, talvez seja um ano difícil esse primeiro, mas a gente imagina que em longo prazo a gente consiga um pouco mais de desempenho e questão de resultado também, né? Então a gente sabe que a gente está planejando as coisas para alguns anos à frente, e basicamente isso é fundamental, né? A gente planejar as coisas bem agora para a gente colher frutos ali na frente, mas com certeza já está sendo gratificante que a gente está vendo, que a gente está visualizando em matéria de jogo, em matéria de o que está acontecendo, enfim, né? Isso são coisas já bem gratificantes, com certeza. E isso é importante, sirva de exemplo, não só para o futsal, mas para todos os esportes e até o futebol profissional. Nós fazíamos um programa esses dias sobre o futebol profissional e a gente dizia muito da falta de ter um plano diretor, os clubes não têm isso, né? Cada presidente que assume faz um ano, vem outro e só pensa em subir para a divisão principal, mas nunca ninguém se preocupa em fazer um trabalho direcionado para um resultado de 2, 3, 4 anos. E talvez seja o grande problema, né, de sempre estar patinando. Então, quem sabe se espelham, né, nesses trabalhos que vocês fazem e que dá tranquilidade a quem trabalha, principalmente você é o coordenador e o treinador. Dá então essa tranquilidade ao coordenador e ao treinador mesmo, de saber que tu está fazendo um trabalho que pode não dar resultado aqui, mas vai dar ali. Não precisa do resultado imediato, não é o imediatismo, né, que é aquela cobrança do imediatismo. Não der, aí não sei se o ano que vem não vai continuar ou não. Então vocês podem ter aquela tranquilidade de fazer a base, de os próprios atletas que vocês têm na mão, como você diz, dar uma sequência de trabalho. Então, acho que isso é um exemplo, né? E que deve ser seguido por dirigentes. Eu não sei porque que até que não existe aqui na região, que sabe, partir de vocês uma iniciativa, fazer alguns seminários aí para alguns dirigentes aí, para eles aprenderem a fazer um projeto, um planejamento de trabalho em todos os esportes, digamos assim, não só no futsal, mas em outros esportes. Perfeito, é uma ideia interessante, né? Eu também vejo que existe essa falta, né, em vários setores, inclusive no setor do esporte mesmo, e a gente está tentando também, inclusive, trazer para dentro da educação física ali no CEF de ações mais voltadas para empreendedorismo e inovação, né? Que a gente sabe que é um pilar muito importante para o futuro aí de toda a nossa sociedade. A universidade não tá fora disso, né? Então, acho que muito disso que tu falou envolve, né, conceitos de administração, planejamento estratégico, coisas que a gente já aplica na equipe, né? E acho que a gente pode, sim, com certeza, abrir possibilidades aí para começar a fomentar isso um pouco mais na região. Como eu falei, o nosso papel ali é tentar buscar o desenvolvimento do futsal na região como um todo, né? A gente vê a universidade como um polo importantíssimo para isso, né? Então, se a gente conseguir trabalhar pessoas que consigam pensar de forma inovadora, de forma
de empreendedor, a gente consegue também transferir depois essas pessoas para os locais onde elas vão atuar e perpetuar isso cada vez mais, né? Então, a gente tem planejamento estratégico na nossa equipe, né? A gente busca seguir o que a gente estabeleceu, né? Justamente para buscar resultados de longo prazo, como tu falaste, né? Então, com certeza a gente pode ser um pilar que pode ajudar outras entidades. E interessante e importante é que você tem outros profissionais de outras áreas que também estão desenvolvendo, aprendendo e desenvolvendo e trabalham junto com vocês, né? Sim, a gente tem profissionais da área da fisioterapia, temos profissionais aí da área de administração, profissionais da área da comunicação. Então são várias as áreas que acabam atuando, né? Porque o esporte ele dá, né, essas possibilidades de atuação em várias áreas, né? Então uma equipe esportiva de alto rendimento, né? Lá Grêmio, Inter, por exemplo, todos eles vão precisar de médico. Hoje nós temos médico também na equipe, né? Então vai precisar de médico, fisioterapeuta, publicidade, propaganda, relações públicas, psicólogo, né? Então são várias áreas envolvidas no meio do esporte, né? E o projeto justamente está aí também para abrir possibilidade dessas pessoas se desenvolverem enquanto futuros profissionais que querem trabalhar nessas áreas, né? E a gente também tem um técnico administrativo da universidade que é formado em administração, né? Tem pós-graduações feitas na parte do marketing também, que nos ajuda bastante, né? Nós temos os acadêmicos que estão trabalhando na parte de relações públicas, redes sociais, postagens, né, do Instagram, Facebook. Então são vários pilares que são desenvolvidos com o projeto e que ajudam o pessoal a se desenvolver, com certeza. Que aprende para futuramente poder aplicar na vida, na profissão, né? Eu vejo como é importante tu ter um projeto como esse. E ele é totalmente subsidiado pela universidade ou tem alguns outros apoiadores? Não, a gente hoje consegue, né, os patrocinadores, né? Então desde o ano passado a gente abriu a primeira possibilidade de a gente conseguir patrocinadores para a equipe. Estamos também inclusive abertos ainda, né, a novas propostas, a novos patrocínios para essa temporada. Então quem tiver interesse basta nos procurar pelas redes sociais, né, e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho também para apoiar. Então hoje a gente tem, né, apoiadores que são pessoas que nos ajudam com alguma ajuda de custo que a gente precisa, né, algum serviço útil para a equipe, né. Então a gente tem como apoiador, por exemplo, a clínica do Dr. Márcio Rubim, nós temos o Mercado Tri, nós temos a própria Prefeitura Municipal de Santa Maria, a CT Monecata para treinamento dos atletas, e também a gente tem nossos patrocinadores, né, que são empresas que investem então com o valor financeiro para ajuda de todos os custos da temporada, né. Então nós temos hoje a Bem-Invest, que é uma empresa de Curitiba, nós temos a iDevice for You, que é uma loja de artigos eletrônicos, a gente tem a Dom Frolini, pizzaria e esfirraria, e também a gente tem aí a DB Graus, né, a loja de gesso acartonado, que são nossos patrocinadores da temporada. Que auxiliam no custo geral, né, de toda a competição. Perfeito. Bom, antes de nós falarmos, nós vamos entrar depois na competição estadual adulta. Eu estou tentando esmiuçar aí o projeto para o pessoal que às vezes vocês dão entrevista sobre jogos e tal, o pessoal não sabe na realidade o quão importante é esse projeto no todo, né? Nessas categorias de base do feminino, você pretende também disputar competições estaduais ou vão só trabalhar a base para formar? Sub-20 sim, né? Está previsto aí a competição do estadual Sub-20, né? Se formos campeões aí tem direito a jogar também a Taça Brasil de Clubes depois no próximo ano. Então é uma possibilidade que a gente está vislumbrando inclusive para essa temporada, por mais que a gente sabe que é difícil, né? Porque a gente está recém começando e reiniciando essa parte. E no feminino, por enquanto, só competições a nível universitário, né? E daqui da cidade. Então está previsto aí para o feminino a disputa do Estadino e também a disputa da Copa Unicinos, que vai ocorrer possivelmente em outubro, né? Mas também isso já estava planejado e preparado dessa forma, porque a gente sabia, né, que seria o primeiro ano de desenvolvimento dessas duas equipes e mais adiante a gente vai tentar aumentar as inserções para continuar desenvolvendo essas equipes também. Que legal. Bom, quem seja pai, esteja nos assistindo aí e tem interesse em levar o menino ou a menina para a escolinha, digamos assim, para categorias de base lá no início, pode entrar em contato, vão no Centro Esportivo Municipal, entrar em contato com a universidade, ainda tem vagas? Tem vagas, né? Então a gente está com 4 categorias, né? Desde sub-9 até sub-15.
E quem está fazendo as inscrições é a prefeitura, né? A secretaria lá do esportes, lá dentro da prefeitura, no CDM mesmo. No CDM mesmo. Mas pode também perguntar algumas informações sobre questão de horários e tudo mais diretamente nas nossas redes sociais, né? O FSM Futsal, e ali o pessoal vai falar, né? Vai dizer exatamente como é que está funcionando, né? Quantos dias por semana, os horários, tudo mais, com mais detalhes, para saber se enquadra também, né? Porque a gente sabe que tem a necessidade dos pais levarem as crianças e buscarem depois, enfim. Então, ali vocês podem tirar todas as informações e todas as dúvidas. Bom, Gabriel, agora vamos falar sobre a competição estadual, né? Que a equipe está lá na ponta, lá por alguns detalhes de critérios técnicos, não está liderando, mas está junto com os líderes. Como está sendo esse ano? Surpresa ou já era esperado esses resultados? O que tu projeta para o futuro ainda em 2022? A gente imaginava que seria uma competição muito parelha, como de fato ela está se mostrando, né? Talvez as equipes favoritas não conseguiram um investimento tão alto para essa temporada, ou optaram por não ter esse investimento nesse ano e optaram por desenvolver um pouco mais no ano que vem, que é o caso da própria BGF, né? E a gente imaginou que se nós estivéssemos muito bem preparados, a gente teríamos, né? Nós teríamos chance de buscar coisas boas na temporada. De fato, isso parece estar acontecendo, a gente precisa continuar trabalhando para que esses resultados permaneçam dessa forma, né? Então, nós tivemos 2 vitórias em casa, um empate fora de casa contra a atual campeã, que é a BGF, e uma derrota fora de casa. Então, são resultados assim que nos agradam até este momento, né? Mas a gente, como eu falei, precisa continuar com o pé no chão, trabalhando forte, né, semana após semana, para continuar evoluindo a equipe, para a gente buscar ali, primeiramente o nosso objetivo é classificar entre as 4 primeiras equipes da temporada, né, para poder trazer um jogo de eliminatória aqui para dentro de casa, o segundo jogo, né, o que é uma vantagem bastante interessante. Então a gente precisa, né, seguir firme e com foco nesse objetivo de classificar entre as 4 primeiras equipes para depois ver o que a gente consegue buscar na sequência. Mas até em função dessa questão de estar bastante parelha a competição, as equipes nenhuma delas está se destacando muito mais do que as demais, digamos assim, a gente imagina que é possível sim buscar coisas interessantes. Tem pela frente ainda quais adversários mais duros aí? Nós temos agora, sem ser nessa semana, na próxima, a equipe do Rio Grandense, depois a gente enfrenta o São José de Cachoeira, na sequência ainda o Lyon de Taquara, né? E tem mais um ainda na sequência. Então são 4 jogos ainda pela frente e a gente tem que estar pronto, né, para enfrentar esses adversários aqui. Então, na verdade, todos eles vão ser bem difíceis, assim, porque... Como a gente está vendo, todos os jogos, nenhum placar está sendo dilatado, né? Então está sendo placares bem próximos, né? O que está definindo o resultado de vencedor e perdedor às vezes é um detalhezinho no jogo. Então o que está se mostrando é que vai ser cada jogo, vão ser jogos. A gente tem que levar cada jogo como a gente levou esse último contra o União, né? Que foi uma vitória onde a gente conseguiu buscar justamente por ter esse espírito de guerrear cada jogada, de buscar o placar o tempo inteiro. Então a gente precisa fazer isso em todos os jogos. Fazendo isso, eu acredito que temos grandes chances de vencer boa parte das partidas que faltam. Do grupo do ano passado para o grupo desse ano, para a equipe desse ano, o que tu acha que acrescentou aí em termos de qualidade ou técnica? A gente teve algumas contratações que foram bastante importantes, né? Como destaco aqui o Felipe, o pivô, o goleiro Edinho e o Irion, né? Que já foi nosso atleta em 2019, que inclusive acabou se machucando agora nesse último jogo, mas foram peças que agregaram bastante, cada um com suas qualidades, né? Qualidade para o jogo de pivô, qualidade na posição de goleiro, qualidade para a posição de ala como o Irion e muito no quesito de marcação também. Então são peças que agregaram bastante, que fizeram a gente também modificar um pouquinho a forma de jogo pensando nessas peças, né? Mas nunca esquecendo aquilo que a gente já vem construindo ao longo do tempo, né? E ao mesmo tempo também ao longo dessa temporada a gente está ainda ajustando a forma ideal de jogar com as peças que a gente tem à disposição, e isso está sendo muito legal porque o grupo de atletas está comprando essa ideia, né? E está desenvolvendo um trabalho realmente bastante gratificante. Dá uma valorizada nos teus parceiros aí de
equipe de comissão técnica, e até para o pessoal que trabalha muitas vezes atrás das cortinas, né? E é bom a gente valorizar porque eles são importantes, né? São a base do trabalho, né? Perfeito. A gente tem muitas pessoas que atuam, né, na equipe profissional, na equipe adulta, né? Então, iniciando aí pelo Felipe Rodrigues, né, o Super, que é o nosso auxiliar técnico, é treinador da equipe sub-20 também. É um cara extremamente sensacional, desenvolve um trabalho fantástico, assim, sempre foi de categorias de base, já faz algum tempo que ele está inserido, já foi atleta também das equipes, tanto do União quanto da UFSM, então ele agrega bastante em vários fatores, né, então tá me ajudando a desenvolver um excelente trabalho aí junto com a equipe. Era o que me faltava sempre em todas as temporadas, um auxiliar muito próximo que pudesse pensar junto comigo as atividades, pensar a forma de jogar, pensar coisas dentro do jogo, né, que por vezes uma cabeça só pensando é um pouco mais difícil, né? Então o Felipe tem nos ajudado bastante. Nós temos um grupo de análise de desempenho, né, composto aí por mais quatro integrantes, né, que é o Igor, o Otávio, o Davi e o Igor, o Otávio, o Davi e o Matheus, né, que são 4 integrantes aí da análise de desempenho, foram muito importantes nesse último jogo também. No momento da parada ali para a lesão já vieram informações interessantes, a gente já conseguiu visualizar em vídeo o que estava acontecendo no jogo e conseguiu tomar algumas decisões em função disso, né? Então o trabalho da análise de desempenho está cada vez melhor e cada vez mais importante para a gente trazer resultado dentro das partidas, né? Temos o grupo de preparação física, né, composto pelo Matheus Pacheco, pelo Bruno, pelo Enzo, pelo Henrique, né, são integrantes aí da preparação física. A preparação de goleiros está com o Brian, com o Sandro e com o Denner, né, e enfim, e as outras áreas de apoio aí, como a área de fisioterapia. Hoje nós temos 3 atuantes na parte da fisioterapia, que é o Miguel, o Arthur e o Germano. Então a gente tem um grupo bastante numeroso, assim, que está desenvolvendo um trabalho de bastante qualidade e bastante integrado com todas essas áreas, né? Que bom. Parabéns, né, para a equipe também toda que está trazendo esse resultado. Gabriel, alguma coisa que a gente esqueceu de colocar aí? Não, acho que não. Agradeço mais uma vez aí pelo espaço, né? Super importante a gente conversar um pouquinho sobre o futsal, super importante ter esse espaço para a gente falar sobre isso, né? E agradecer pelas perguntas, porque foram bastante importantes para a gente projetar coisas para o futuro aí. Quem estiver assistindo, por favor, e tiver interesse em conhecer um pouco mais e apoiar, por favor, nos procure. Legal. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis.